E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, esse é um vídeo que eu não planejei nunca fazer no meu canal, mas também é uma situação que eu nunca imaginei que eu iria passar pessoalmente. Eu pensei várias vezes se eu faria esse vídeo ou não, porque é uma coisa muito pessoal. Eu nunca pretendi expor minha vida pessoal, meus sentimentos na internet ou em um vídeo. Porque eu não faço isso nem pessoalmente, nem pros meus amigos. Eu não sou muito de ficar falando dos meus sentimentos ou das minhas situações pessoais, sabe? Mas eu pensei e repensei e eu pensei que talvez se eu pudesse abrir os olhos de uma pessoa só sequer que possa estar vendo esse vídeo, se eu puder ajudar uma pessoa sequer já valeu a pena. Bom, 2020 de modo geral, pra mim não me afetou tanto durante o ano, mas em contrapartida, tudo que tinha pra dar errado foi nos últimos 3 meses ali de 2020, quando desandou tudo, quer dizer, quase tudo na minha vida. Muitas coisas deram errada e acabou sobrecarregando um pouco a minha cabeça. Bom, primeiro para vocês entenderem um pouco mais sobre a minha pessoa, quando criança eu sempre fui extremamente tímido, extremamente fechado, fui de brincar com outras crianças, nunca fui muito sociável. Eu era extremamente acuado e inseguro comigo mesmo. Até um certo dia que eu conheci um cara no colégio chamado Kalil. Ele era um porra louca, cara. Ele não tava nem aí pro que os outros pensavam dele. Ele não ligava pro que os outros pensavam. Sabe aquela pessoa que vive livre, leve, de assim, tá descolado do que os outros vão pensar dele, vão falar dele, do que os outros vão falar da vida dele, que vão achar da vida dele. E esse cara mudou minha vida. Esse cara me ensinou a ser assim. Por osmose, por convivência. E a partir daí, eu comecei a ser assim também. Eu comecei a ser... Cara, eu não ligo o que falam na minha vida, não ligo o que vão pensar de alguma coisa se eu tô fazendo ou não. Eu, eu, eu não tô nem aí, eu vou viver a minha vida e fazer o meu, entendeu? A sociedade, o pensamento dos outros nunca, depois que eu conheci ele, nunca me afetou. Isso foi muito bom pra mim, porque eu criei como se fosse, não sei, uma barreira da sociedade que não me afetava. Eu simplesmente não me importava. Se alguém quisesse me zoar na internet, se alguém quisesse me zoar pessoalmente, poderia zoar, que isso nunca ia me afetar. Assim, da mesma maneira que eu zoo todo mundo e eu não tô nem aí. E isso fez eu crescer de certa forma forte, sabe? Só vivendo a minha vida e não me preocupando com mais nada. E isso fez eu ter uma consciência pessoal muito grande. Eu sempre soube o que eu sentia, eu sempre soube o que eu queria, aonde eu queria chegar. E eu sempre fui muito pé no chão comigo mesmo, sem deixar os fatores externos me atingirem. Só que esse ano teve uma somatória de várias situações que fizeram eu me quebrar, sabe? Eu ficar pra baixo de uma forma que eu nunca fiquei na minha vida. Eu nunca me senti tão mal emocionalmente desde a morte do meu pai. E ainda assim a morte do meu pai me deixou triste por eu ter perdido alguém que eu amava, uma pessoa espetacular. E não triste, é até difícil explicar isso. Bom, acontece que tudo que tinha pra dar errado em 2020 deu errado no final do ano, nos últimos 3 meses. Tudo que deu errado nesse ano começou a somar na minha cabeça de uma forma muito gradativa. Como que eu comecei a perceber que eu tava entrando num buraco? Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui de ter algum hobby, de fazer alguma coisa, tá inventando alguma coisa, tá me ocupando com alguma coisa que eu gostava. Seja academia, seja Muay Thai que eu fazia, seja mexer com drone, correr de moto que eu gostava. Eu sempre tive alguma coisa que, sabe... Que eu fazia porque eu gostava. E eu comecei a perceber que eu comecei a parar de fazer isso. Aqui mesmo eu comecei a parar de voar drone, comecei a parar de ir pra academia, eu comecei a parar de cuidar de mim mesmo, comecei a ficar relaxado comigo, com a minha aparência, com o meu corpo. E no começo eu ficava me dando desculpas pra mim mesmo, tentando me enganar. Por exemplo, eu não ia pra academia, hoje eu já comi um chocolate mesmo de manhã, então nem faz sentido eu ir pra academia. Aí eu marcava de voar de drone com os caras que eu conheço daqui. Eu deixava pra carregar as baterias em cima da hora, daí chegava em cima da hora, eu não vou porque eu não carreguei minhas baterias, eu esqueci. Então eu comecei a dar muita desculpa pra eu deixar de fazer as coisas pra mim, fazer as minhas coisas, as coisas que me faziam bem. Até aí tudo bem, eu sempre fui meio preguiçoso pra algumas coisas, mas chegou um ponto em que eu simplesmente parei de tentar me enganar, simplesmente não dei mais bola pras coisas.
Eu não ia pra academia porque eu não queria. Eu não voava com meu drone porque eu não queria. Eu parei de andar com meu One Wheel porque eu queria. Eu parei de cortar o cabelo porque eu não queria. Comecei a gravar só vlog de boné porque meu cabelo tava zoado, não fazia mais a barba. Às vezes ficava com preguiça de escovar os dentes, simplesmente não escovava. E foi aí que eu me toquei o que eu tava fazendo. E nesse ponto eu vi que eu tava cavando meu próprio buraco, que eu tava perdendo meu amor próprio e eu já tava vivendo no automático. Eu tava fazendo durante o dia simplesmente as coisas que eu era obrigado a fazer. Por exemplo, comer só o suficiente, qualquer porcaria só pra eu não sentir fome. Beber a mínima quantidade de água possível. Ficava me distraindo com qualquer besteira na internet ao invés de fazer alguma coisa útil. E chegou um ponto em que eu simplesmente quebrei. Eu comecei a ter crises de choro. Eu cheguei a um ponto em que eu chorava igual uma criança. Eu me sentia inútil, eu me sentia insuficiente. Eu comecei a pensar, pô, já tenho 30 anos, enquanto tem aí gurizão de 20, 22 anos que tá explodindo na vida, sendo bem sucedido, e eu tô aqui cavando meu próprio buraco. Eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo, de ficar sem camisa dentro de casa, porque eu tô engordando. E meu dia começou a ficar resumido assim. Eu acordava, começava a manhãzinha bem, depois eu despencava, começava a chorar, desespero. E daqui a pouco, mais no final do dia, eu tava bem de volta. Eu mesmo pensava comigo, cara, como você é besta, ficar chorando por causa disso. E era uma montanha russa, e minha vida ficou assim por umas 2, 3 semanas, uma montanha russa que eu acordava, daí eu ficava mal. Aí daqui a pouco eu achava que tudo ia ficar bem e ficava, sabe? Só que esse ritmo foi diminuindo. No caso, os momentos bons, os momentos que eu estava bem começaram a diminuir. Eu estava só ficando mais triste. E eu até cheguei a pensar que era pelo fato de eu estar aqui sem minha mãe, que é a minha melhor amiga, sem meus amigos. Mas não. Tanto que eu não compartilhei isso com ninguém, eu não falei com nenhum dos meus amigos sobre isso. Se eles estivessem aqui, ou se eu ainda estivesse no Brasil, eu sinto que ia ser a mesma coisa. Isso é uma coisa muito pessoal, não adianta você depender de outras pessoas para você sair do teu próprio buraco. E não foi um dia acordei triste com alguma coisa e daí só despencou. Não, foi uma coisa que foi gradativa. E isso que foi perigoso. Porque se eu não tivesse percebido, se eu não tivesse um pouco dessa minha consciência pessoal, eu ia me afundar muito mais. Muito mais. E foi nesse momento que ligou uma luz em mim, eu pensei, cara, eu tô caminhando para uma depressão. Depressão é exatamente isso. E é engraçado porque assim, eu mesmo, quando me falavam de depressão, fulano tá com depressão. Aí eu já pensava, pô, mas por que o cara tá com depressão? Olha a vida que ele tem uma vida boa, ele tem um carro legal, ele tem um apartamento, ele tem uma família legal. Por que ele tá triste com isso? Mas aí eu me toquei que a questão da depressão não é você estar triste com as coisas. Não é só você estar triste com as coisas. Porque eu mesmo, apesar de tudo que aconteceu, de tudo que deu errado, eu não tava triste com as coisas. Em nenhum momento eu fiquei triste, porque eu sempre pensei muito pelo lado bom das coisas, sabe? Eu sempre acreditei que as coisas ruins aconteciam por um bem maior, pra te livrar de alguma coisa, enfim. Aí eu percebi que a depressão não é só você estar triste com alguma coisa. É sim você perder o amor próprio, você perder o brilho, você começar a viver no automático, sabe? Só apenas um dia depois do outro. Então é por isso que eu tô contando isso pra vocês. Porque se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa que esteja passando por isso ou se identifique com alguma coisa que eu falei, para vocês buscarem ajuda. Não necessariamente ajuda profissional, de médico, mas ajuda pessoal, para vocês se entenderem e buscarem dentro de vocês mesmos a escada para sair desse buraco. Foi o que eu fiz, eu não compartilhei isso com ninguém. Eu comentei com a minha mãe alguns dias atrás, porque agora já tá muito melhor. Tô 80% melhor, eu não tenho mais as crises. Eu tô começando a me cuidar de volta, voltei pra academia, vou voltar a fazer dieta. E eu compartilhei com a minha mãe isso alguns dias atrás. E ela falou, mas você tá louco, por que você não me falou isso? Porque todos os problemas da minha vida eu sempre compartilhei com a minha mãe. Ela sabe de todas as coisas da minha vida, tudo, literalmente tudo. E eu não contei isso pra ela. Mas eu não contei talvez pelo fato de ela estar longe e eu não querer preocupar ela. E aí eu falei, mãe, mas também não ia adiantar eu te contar. O buraco que eu tava cavando, eu teria que achar um jeito de sair dele sozinho.
É aquela história de não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Então, depois desse ponto que eu vi, cara, isso é sério e vai ficar pior. E aí eu caí na real e eu pensei, não, cara, eu tenho que sair desse buraco. Eu já não tava nem dormindo direito à noite. Eu acordava 3h30 da madrugada, não dormia mais, simplesmente não dormia mais. Aí eu resolvi botar minha cabeça no lugar. Assim como foi gradativo o fato de eu estar cavando meu buraco, não foi um dia assim, vou ficar melhor e simplesmente melhorei. Não. Agora eu já tô gravando esse vídeo porque eu tô bem. Porque eu não tinha nem vontade de contar nada quando eu não tava bem. Uma das coisas que me ajudou muito, é toda manhã assim que eu acordava, eu sentava, fazia um alongamento e eu fazia um trabalho de exercício mental, de pensar todas as coisas que eu tenho na vida, quantas pessoas queriam ter o que eu tenho, queriam estar onde eu estou. E começar a pensar sempre nisso, sabe? Olha onde eu tô, olha o que eu tenho, olha a minha saúde. Começar a olhar em volta de mim, em volta da minha vida, todos os motivos que deveriam me trazer felicidade. E eu comecei a fazer isso todas as manhãs e tentar carregar isso durante o dia. Eu comecei a melhorar muito. Eu não tenho mais as crises de choro, eu não tenho mais os pensamentos ruins que me fazem sentir insuficiente. Eu já tô voltando a me cuidar. Eu voltei pra academia, quero voltar a fazer dieta, porque eu acredito que sim, o corpo e a mente devem trabalhar juntos. Não adianta você ter só um deles elevado e o outro para baixo, não vai funcionar. Então a tua saúde mental e a tua saúde corporal tem que estar caminhando juntas. Tive muita sorte de acender essa luz e fazer eu cair na real antes de eu realmente chegar num buraco fundo. Então se alguém de vocês está passando por alguma situação parecida, façam alguma coisa. Procurem o amor próprio de vocês de volta, porque ninguém vai fazer isso por vocês. Quanto mais vocês demorarem para recuperar as rédeas, mais difícil vai ficar. Busquem ajuda, não necessariamente ajuda de alguém, mas ajuda pessoal. Talvez a ajuda de alguém é porque, como eu falei, eu sempre tive uma consciência pessoal muito grande. Então eu consegui eu mesmo sair desse buraco. Mas se não vocês, contem com alguém, teu melhor amigo, com os teus pais. Não interessa, mas façam alguma coisa. Cada dia que passa que vocês não fazem nada, vocês estão indo mais fundo. E um dia que vocês vão mais fundo, 2 dias a mais que vocês vão precisar para voltar. Eu sinceramente nunca pensei que eu ia passar por uma situação dessa, porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva na minha vida. Eu nunca fui de ficar lamentando por coisas, pelos meus erros, por coisas que aconteceram comigo, por qualquer coisa. Eu sempre, sabe, cabeça erguida, então aconteceu, agora já era passado, bola pra frente. E de repente me vejo numa situação dessa, sabe? A pessoa mais porra louca que eu conheço, que é eu mesmo, a pessoa mais tá nem aí, numa situação dessa de se sentindo insuficiente. Agora eu tô muito mais tranquilo pra falar sobre isso, porque eu tô bem, não tô 100%. Talvez eu nunca fique 100%, na verdade eu acho que eu nunca fui 100% da cabeça. Mas eu tô bem, eu tô 85% melhor do que eu tava. Eu sei que esse é um assunto hoje até meio banalizado. Hoje qualquer coisa é depressão, hoje qualquer coisa me ofende, hoje qualquer coisa não sei o que. E eu acabei passando por isso. Não vou dizer que eu entrei em depressão, é uma coisa assim, entrei em depressão, saí de depressão. É um processo gradativo, mas eu tava isso aqui, sabe? Não sei se foi muita sorte, mas eu agradeço muito por eu ter percebido isso antes. Então, se vocês precisarem de alguém pra conversar, que seja, às vezes você não quer conversar com um amigo pra não ser julgado, não quer conversar com os pais porque os pais não entendem, converse comigo, manda mensagem aqui. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário pro meu Discord, se vocês quiserem entrar lá, trocar uma ideia comigo. Eu tô lá praticamente todo dia, pelo menos uma meia horinha por dia eu fico lá. Vai ser legal trocar uma ideia com vocês. Se vocês precisarem de mais ajuda em qualquer coisa, eu tô aí. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém que esteja aí na mesma situação que eu estava. E é isso, muito obrigado, tá? Fiquem bem.